Kazuya era um fracote feio cuja irmã foi morta por alienígenas, então ele se matricula em uma academia de treinamento para ficar forte e vingar a morte dela. No entanto, tudo muda no seu primeiro dia quando ele conhece a garota mais forte da escola e abandona sua missão para tentar conquistá-la. Tudo começou quando alienígenas chamados Nova atacaram a Terra e ameaçaram a paz mundial, mas os humanos responderam criando mulheres aprimoradas chamadas Pandoras para derrotar os invasores. No entanto, o jovem Kazuya ficou arrasado porque sua irmã foi uma das Pandoras selecionadas para lutar na guerra, e ela acabou se sacrificando para que todos pudessem viver. Alguns anos se passam e Kazuya decide se transferir para a mesma academia em que sua irmã se formou para ajudar a humanidade na luta contra os Novas. No dia da transferência, Kazuya está no cemitério de sua irmã quando Chiffon, a presidente do conselho da academia, chega em um helicóptero para buscá-lo. Na viagem para a academia, Chiffon explica que a academia só aceita Pandoras, que então se unem a combatentes masculinos chamados Limitadores para lutar e derrotar os Novas com eficácia. Pouco depois, Kazuya chega à academia e deixa Chiffon lhe mostrar o lugar. No caminho, uma doida chamada Ganesha cai de repente de um telhado e outra garota chamada Setela pula do telhado para acabar com ela. Ao ver Setela, Kazuya a confunde com sua falecida irmã e corre para abraçá-la, o que faz os dois caírem e o rosto de Kazuya fica preso entre os peitos de Setela porque o humano ama leite. Esse contato físico diabólico inicia o congelamento, algo que acontece quando alunos talentosos de sexos opostos estão em sincronia. Aproveitando a oportunidade, Ganesha lança um ataque contra Setela que encerra a batalha. Da sala de controle da academia, os oficiais se perguntam como um novo aluno como Kazuya pode desencadear o congelamento com Setela, mas a diretora Margaret não se surpreende, porque sabe quem Kazuya é. Mais tarde, espalha-se pela academia a notícia de que a poderosa Setela perdeu para Ganesha. Todos estão em choque porque Setela é a rainha intocável e nunca perdeu uma luta para ninguém, mas agora essa derrota rebaixa para a segunda posição entre os alunos do segundo ano. No dia seguinte, Kazuya leva uma bronca de Chiffon, a presidente do conselho estudantil, porque ele causou a derrota de Setela. Kazuya se sente mal com isso e se culpa por ser um idiota ao pensar que sua irmã ainda estaria viva. Sentindo-se mal pelo que fez, ele pede para ver Setela porque quer se desculpar, mas Chiffon é contra isso porque Setela é problema. Ela o aconselha a se transferir para outra academia se quiser continuar vivo, pois é de conhecimento geral que Setela acaba com qualquer um que a toque. Falando no diabo, Setela tá andando atrás deles, então a boca de Chiffon entra em modo avião. Kazuya não entende a indireta, então pega Setela pela mão e insiste em falar com ela, deixando-a completamente chocada. O contato desperta uma lembrança de quando ela era pequena, mas isso assusta e ela cai no chão. Quando ela se recupera e tenta sair, Kazuya segura sua mão novamente e tenta se desculpar por causar sua derrota recente, mas o contato físico a deixa excitada e suas bochechas ficam vermelhas. Quando ela se recupera, avisa Kazuya para ficar longe dela e o ameaça com sua arma para mostrar que tá falando sério. De repente, Ganesha chega e começa a rir da Setela por sacar sua arma contra um estudante indefeso. Ouvir isso faz a raiva da Setela subir como o preço da gasolina, então ela lança um olhar mortal para Ganesha avisando para calar a boca. Ganesha não entende o recado e começa a se gabar de ser a melhor aluna, dizendo que a Setela pode se divertir com um parceiro nojento como Kazuya, já que nenhum cara seria burro o suficiente para formar uma equipe com ela. Ela então desafia a Setela para uma luta, achando que será uma forma de mostrar aos outros alunos que ela é superior. Percebendo que Setela aceitará o desafio, Chiffon lembra as duas que lutar fora do festival da academia é ilegal, mas é ignorada como a carreira musical da Ice Spice. Nesse momento, Ganesha invoca suas correntes elétricas para atacar Setela, mas erra o alvo 3 vezes seguidas. Quando a fumaça baixa, Ganesha vê que Setela está se exibindo para os outros alunos, então ela fica furiosa e ataca sem cuidado. Mantendo a calma, Setela usa sua arma para bloquear todas as correntes e danifica o uniforme da Ganesha, para dar aos garotos uma bela visão. Ganesha cai fraca no chão após o contra-ataque, mas a ideia de Setela envergonhar em público a faz levantar e ativar seu poder total. Enquanto isso, Chiffon implora para ela parar, pois sua forma é apenas para combate real contra alienígenas e não humanos, mas Ganesha se recusa a ouvir. Ela então irradia uma enorme onda de energia que joga Setela longe, mas Kazuya a segura antes que ela caia no chão. Embora Setela odeie contato físico com qualquer pessoa, algo no toque de Kazuya a faz se sentir confortável. Isso tudo a faz baixar a guarda, então Ganesha aproveita a brecha para prendê-la com correntes. Ganesha promete cortar Setela em pedaços como vingança por tê-lo humilhado antes.
Depois disso, ela tenta decepar o braço da Setela, então Kazuya se cansa de tudo e manda ela parar. Ganesha olha para ele como se fosse um inseto e lhe dá um tapa no rosto para tirá-lo dali. No entanto, quando o sangue dele toca o rosto de Setela, isso desperta o poder dela, que se liberta das correntes de Ganesha. A explosão de energia joga Ganesha no chão, e ela fica aterrorizada ao ver o quão poderosa Setela se tornou. Com seu ego em jogo, ela tenta enganar Setela para vencer a luta, mas Setela percebe e contra-ataca com um golpe pesado. Todos os alunos ficam chocados, pois bastou um golpe para Ganesha cair em sua forma superpoderosa. Setela, porém, se prepara para terminar o serviço, mas as instrutoras da academia, Yumi e Elise, aparecem e mandam ela parar. Vendo que Kazuya está seguro, Setela desativa seu poder e é detida por quebrar as regras da academia junto com Ganesha. Um pouco depois, Kazuya recebe um manual do aluno da diretora Margarete, que fala sobre a necessidade de formar uma parceria com qualquer aluna do segundo ano. Ela o aconselha a ser um bom parceiro para quem ele escolher e o designa para um quarto no dormitório masculino. Ao chegar lá, Kazuya é recebido por seu vizinho loiro chamado Arthur, que também é um aluno do primeiro ano. Depois que Arthur se apresenta, Kazuya pergunta sobre a Setela, e ele o avisa para não se envolver com ela. Ele acredita que a Setela não confia em parceiros masculinos e fazer um pacto com alguém assim é suicídio. Ele então começa a se gabar de sua parceira, dizendo que ela é forte e bonita, mas quando revela que sua parceira é a Ganesha, o Kazuya fica sem palavras. Mais tarde, o Kazuya deita na cama e se pergunta por que achou que a Setela era sua falecida irmã. Enquanto isso, a Setela está no banheiro pensando no Kazuya tocando nela. Por volta da meia-noite, a Miyabi, uma aluna do terceiro ano, está recebendo atenção especial de seus parceiros quando recebe informações sobre o Kazuya. Quando ela o pesquisa, fica interessada nele e mal pode esperar para fazê-lo se juntar ao seu grupo. No dia seguinte, o Kazuya é designado para sua nova classe, mas é composta principalmente por garotas, e algumas já estão babando por ele. Enquanto isso, o Arthur está na enfermaria cuidando da Ganesha, porque ela se machucou na luta anterior. Como o Arthur não sabe da luta recente dela com a Satellizer, ele pergunta por que ela foi hospitalizada se acabou de vencer o torneio da academia, mas a Ganesha grita que isso não era a conta dele. Durante o almoço, a nova colega de classe do Kazuya, chamada Hiragi, o encontra e o apresenta ao refeitório. O Kazuya gosta do lugar porque não esperava que o padrão da comida da academia fosse tão alto, então a Hiragi explica que é uma das vantagens de estar em uma escola para superdotados. Enquanto almoçam juntos, a Hiragi pergunta ao Kazuya por que ele defendeu a Satellizer ontem, e ele diz que foi porque a fez perder o torneio. Nesse momento, o Arthur chega, então a Hiragi sussurra para o Kazuya que ele não deve dizer nada sobre ter feito a Satellizer perder o torneio para Ganesha. Ela também aconselha a não ter nada a ver com a Satellizer porque os boatos dizem que ela é louca, mas o Kazuya não cai nessa. De repente, a Satellizer chega ao refeitório para almoçar, e sua aura dá arrepios em todos os alunos. O Kazuya é a exceção porque é o único com coragem e todos ficam chocados quando ele segura a mão da Satellizer. A Satellizer deixa cair a comida porque é tímida, mas enquanto ela se afasta, o Kazuya pega o almoço dela e vai atrás dela. Quando ele a encontra no telhado, devolve o almoço dela e se desculpa por sabotar a luta dela com a Ganesha e por ela também ter quebrado as regras da academia para salvá-lo. Ao ouvir isso, a Satellizer diz que só o salvou porque ele tentou salvá-la. Então o Kazuya sorri e a elogia por ser gentil. Ele então implora para que ela seja sua parceira, mas isso pega a Satellizer de surpresa. Antes que ela possa reagir, a Miyabi chega e zomba da Satellizer por realizar um batismo em um lugar como este. A essa altura, a Hiragi e o Arthur estão bisbilhotando o que está acontecendo, e a Hiragi diz ao Arthur que a Miyabi gosta de batizar garotos bonitos para se juntarem ao seu grupo. Lá embaixo, a Satellizer se levanta e decide ir embora, então o Kazuya tenta segui-la, mas a Miyabi o impede. Ela declara suas intenções de batizá-lo para torná-lo um de seus parceiros, mas o Kazuya diz que não está interessado. Fazer isso fere o ego da Miyabi, então ela diz aos seus garotos para impedi-lo de sair. Como resultado, a Satellizer saca sua espada para Miyabi, prometendo mostrar a ela o que é a dor se ela encostar um dedo no Kazuya. Ao ouvir isso, a Hiragi e o Arthur ficam chocados porque é suicídio para uma aluna do segundo ano enfrentar uma do terceiro. Antes que percebam, Miyabi agarra a Satellizer, a joga no chão e então invoca adagas flutuantes para lutar. Enquanto o Satella se recupera, ela consegue bloquear todos os ataques de Miyabi. Então Miyabi aumenta a aposta ativando a habilidade Aciel, que acelera. Bem quando Miyabi está prestes a conseguir um golpe certeiro, Satella ativa sua habilidade Aciel e se esquiva.
Após uma breve colisão aérea, Miyabi elogia Satella por usar uma habilidade exclusiva de alunos do terceiro ano, mas então tenta acabar com ela com um golpe de velocidade devastador. Para seu choque, Satella contra-ataca como se não fosse nada e faz um corte limpo no rosto de Miyabi. Ao ver o sangue escorrendo pelo rosto, a saúde mental de Miyabi cai como sua ereição matinal, então ela ordena que seus 3 parceiros masculinos lancem congelamento em Satella e Kazuya, o que os impede de se mover. Satella choca a todos ao pular para fora do campo de congelamento, mas quando tenta salvar Kazuya, Miyabi a atinge com várias adagas, o que a faz cair. Aproveitando a oportunidade, Miyabi esmurra Satella até ela começar a sangrar e até a força se desculpar por desafiá-la. Satella concorda com isso sob a condição de que Kazuya seja poupado, mas Miyabi mostra o dedo do meio para ela e corta a cobertura dos balões de Satella. Ela então ordena que seus garotos lidem com Kazuya enquanto ela leva seu tempo ordenhando Satella. Fazer isso faz com que Satella imita sons culturais, mas Miyabi gosta e quer fazê-la parecer uma vadia. Ela expõe as vestes sedosas de Satella e deixa os garotos verem suas comportas, mas vai longe demais quando deixa os garotos tirarem fotos de Satella para espalhar pela escola. Nesse momento, Kazuya se cansa da humilhação e, surpreendentemente, ativa uma barreira de congelamento que rebate os garotos de Miyabi. Ele então lança uma barreira de congelamento ao redor de Miyabi, o que a choca porque não é possível lançar congelamento sem formar um pacto com uma parceira feminina. No entanto, ela não sabe que Satella se recuperou e está decidida a dar uma surra nela. Um pouco mais tarde, Chiffon recebe informações sobre o que está acontecendo no telhado, então ela corre para ver o que está vendo. Quando ela chega lá, vê que Satella está a centímetros de transformar Miyabi em um cadáver e que os garotos já estão inconscientes. Embora Miyabi peça desculpas a Satella e implore por sua vida, Satella ainda está ansiosa para acabar com ela. Mesmo quando Chiffon ordena que ela largue sua arma, ela se recusa. Não até que Yumi e Elisa apareçam pessoalmente para detê-la. Enquanto elas tentam usar a força, Kazuya lança uma barreira de congelamento ao redor delas e então tenta trazer Satella à razão. Ao se lembrar das palavras gentis de sua falecida irmã, Kazuha, ele diz a Satella que ela não deve usar seus poderes contra seus camaradas, mas sim para defender a humanidade contra a ameaça nova. Ao ouvir isso, Satella desativa seus poderes e poupa Miyabi, mas uma aluna do terceiro ano observando de longe não está satisfeita com o que acabou de acontecer. Mais tarde, Yumi e Elise fazem uma verificação de antecedentes em Kazuya e percebem que ele é parente da falecida Kazuha. O que o torna especial é que sua irmã, enquanto viva, podia incubar 24 nódulos alienígenas chamados Stigmata, que eram a fonte de seu poder. Agora, Kazuya tem essa mesma habilidade, e ela permite que ele ative o congelamento sem ter uma parceira feminina. Essa descoberta é um choque para Elise, que questiona se Kazuya sabe do que é capaz. Mas Yumi diz a ela que tem certeza de que ele não sabe a verdade sobre si mesmo. Ao pôr do sol, Chiffon aconselha rigidamente Kazuya a não se envolver com Satella, pois sua oponente recente era do terceiro ano, e agora ela está na mira deles, já que os veteranos não deixariam a derrota de Miyabi passar batida. Em outro lugar, Ingrid, uma aluna de elite do terceiro ano, elimina um alvo nova de alto nível em um treinamento de batalha simulada. Ao sair da arena, ela é confrontada por sua colega, a tia, que diz para ela dar um jeito na Satella. Anos atrás, Ingrid foi forçada a ver sua melhor amiga, Marin, morrer em seus braços após um ataque alienígena nova, e mesmo no presente ela continua revivendo essa triste memória em sua cabeça. Cerca de uma semana depois, Yumi libera Satella da prisão da academia porque ela já cumpriu sua pena. No caminho para o dormitório, Satella é confrontada por Ingrid, que a desafia para uma batalha marcada para amanhã e aconselha a arranjar um parceiro masculino antes disso. Satella aceita o desafio e vai embora, mas ela não sabe que Hiragi ouviu toda a conversa. Logo depois, Hiragi aparece no quarto de Kazuya e abre o bico sobre tudo. Isso faz Arthur notar que a luta de amanhã será um suicídio para Satella, pois Ingrid é a 7ª melhor do terceiro ano e ela não tem chance. Hiragi suspeita que Satella venha implorar para Kazuya ser seu parceiro, então ela o aconselha a não aceitar. Em vez de ouvir, Kazuya sai do quarto e vai procurar por Satella. Satella, no entanto, está no banho, pensando nas vezes em que Kazuya tocou. Logo, Kazuya chega ao quarto dela e entra depois de bater na porta. Percebendo que Satella não está à vista, ele fica tentado a ler o diário dela, mas para no último segundo. É quando Satella entra no quarto e assume que ele quer o diário dela, então ela pula na cama para pegá-lo. Ao fazer isso, ela cai em cima de Kazuya, o que acaba expondo seus atributos frontais. Kazuya vê isso e conclui que é por isso que os homens lutam, então decide que continuará vindo a este quarto para fazê-la se abrir. Ela pergunta o que Kazuya faz no quarto dela, então o cara pergunta se ela já se decidiu sobre torná-lo seu parceiro.
Setela responde que não precisa de ninguém, mas isso irrita Kazuya porque ela tem uma luta séria marcada para amanhã. Ele insiste que ela precisa de um parceiro para lutar, mas ela responde que não precisa de alguém como ele e manda ele sair. À noite, Setela entra escondida no quarto de Ingrid para pegá-la de surpresa, mas Ingrid percebe que ela tá lá. Quando Ingrid pergunta por que ela tá tentando fazer algo estúpido, Setela diz que é melhor atacar quando ela tá longe do parceiro. Ingrid sorri ao ouvir isso e bate a cabeça de Setela na parede, dizendo que não é fraca sem o seu parceiro. Setela consegue se libertar, mas quando começam a lutar oficialmente, ela logo percebe que não é páreo para Ingrid. A luta improvisada atrai a atenção dos alunos que ainda estão acordados, mas apenas Kazuya suspeita que uma briga esteja ocorrendo. Lá fora, Setela começa a se arrepender de ter aceitado o desafio de Ingrid enquanto é espancada e derrubada no chão. Quando Setela se recupera, ela decide usar sua habilidade Aciel para desferir vários ataques velozes em Ingrid, mas Ingrid prevê e bloqueia tudo. Ela então ativa a habilidade Tempest Turn, que permite que ela crie vários clones de si mesma. Quando ela ataca, Setela luta para bloquear, então ela é espancada de novo e jogada no chão. Nesse momento, Léo, o parceiro de Ingrid, chega para se juntar a ela porque soube da briga. Com Setela em desvantagem, Ingrid a lembra que ela precisa de um parceiro e até oferece uma última chance de conseguir um. Como nenhum dos garotos quer ser parceiro da Setela, Kazuya se apresenta e se voluntaria, deixando Ingrid chocada. Antes de retomar a luta, Ingrid deixa claro para Kazuya que, ao ficar do lado de Setela, ele vai contra a autoridade da academia. Mas Kazuya diz que não se importa com isso, e sua única preocupação é garantir que Setela não seja espancada. Setela fica chocada ao ouvir isso e se pergunta por que esse cara continua aparecendo por ela. Então Kazuya diz que quer ajudar. Ele pede para ser batizado e se tornar o parceiro oficial de Setela, mas ela recusa porque o ritual envolve intimidade e ela tem vergonha. Kazuya pergunta se o ritual de batismo é tão ruim assim, mas Ingrid afirma que não, e que serve apenas para sincronizar mentes e sentidos. Imediatamente, Léo aciona um escudo congelante ao redor de Setela, permitindo que Ingrid tenha uma abertura para atacar. Quando ela está prestes a dar um golpe fatal, Kazuya anula o campo congelante, então Ingrid decide ir atrás dele. Setela ataca na hora, então ela fica furiosa e pergunta a Setela por que ela insiste em perturbar a ordem da academia. Em resposta, Kazuya pergunta por que ela foca tanto em manter a disciplina, mas ela manda ele calar a boca. Com raiva, ela ataca Setela e começa a lutar com ela como se tivessem uma rixa desde o nascimento. Por outro lado, Ganessa chega e conta a Kazuya a verdade sobre Ingrid. Ela diz que Ingrid acredita que deve manter a disciplina na academia por causa do incidente com Maren, sua falecida melhor amiga, há um ano. Naquela época, um torneio de classificação foi realizado na academia para dar experiência aos alunos do primeiro ano. Enquanto acontecia, um Nova de rank se apareceu e derrotou muitos alunos, o que fez com que os sobreviventes quebrassem a formação. Marin foi quem ficou para conter o Nova por tempo suficiente para que os reforços chegassem, mas quando Ingrid apareceu, já era tarde demais. Atualmente, Ganessa narra esse conto e acrescenta que Ingrid acha que Marin não teria morrido se os alunos não tivessem quebrado a formação. Com isso, Kazuya entra na batalha novamente e usa suas habilidades de congelamento para restringir os movimentos de Ingrid. Setela aproveita a chance para atacar Léo, mas ao ir atrás de Ingrid, a garota libera seu poder total, permitindo que ela se mova no campo de Kazuya. Enquanto ela avança para atacar Setela, Kazuya intensifica seu campo de congelamento, o que a faz cair no chão. Enquanto ela luta para se levantar, Kazuya diz que Marin não morreu em vão, e Ganessa prova isso explicando que Marin só tentava salvar os calouros. Ao ouvir isso, Ingrid recorda seus últimos momentos com Marin e percebe que ela ainda se preocupava com os calouros, mesmo à beira da morte. Isso a faz notar que sua raiva foi inútil e ela começa a chorar. Antes de ir embora, Setela para agradecer a Ganessa por falar com Ingrid, mas Ganessa afirma que não fez isso por ela. Depois disso, Kazuya agradece a Setela por salvar sua vida e nota que esta é a segunda vez. Mas ouvir isso faz as bochechas de Setela ficarem vermelhas. No dia seguinte, uma garota talentosa chamada Hana é convocada pelo sumo sacerdote de sua vila e é escolhida como a destinada a sair pelo mundo. Enquanto isso, na academia, Yumi está dando uma palestra sobre os Novas e suas origens. Ela explica que os Novas podem acionar um campo de congelamento e o papel de um parceiro masculino no combate é agir como um limitador e neutralizar a área de congelamento do Nova e criar um campo para suas parceiras se moverem livremente.
Ao ouvir isso, Hiragi começa a encarar Kazuya, imaginando como ele pode acionar um campo de congelamento sem ser batizado. Depois das aulas, ela pergunta como ele fez aquilo ontem, mas ele não tem a menor ideia. Ele diz que só queria proteger Satella e não sabe como acionou o congelamento. Hiragi então pergunta se Satella o agradeceu por salvar sua vida, e quando Kazuya menciona que Satella não o fez, Hiragi faz um grande alvoroço sobre isso. Arthur também comenta que nada de bom pode vir de Satella, mas é aí que Satella aparece para falar com Kazuya. Embora tenha ouvido tudo o que foi dito, ela permanece composta e pede educadamente para falar com Kazuya. Depois de chegarem ao telhado, ela amolece e diz a Kazuya que se sente confortável demais deixando-o tocá-la. Kazuya responde que também sente algo por ela, mas não sabe como descrever. Percebendo que Kazuya pode usar o congelamento sem estar vinculado a ninguém, ela concorda em deixá-lo ser seu parceiro. Ela diz que não quer batizá-lo porque é tímida, então Kazuya diz que está tudo bem para ele. Enquanto isso, Hana chega à academia porque quer se matricular e encontrar a pessoa que é destinada a ela. Durante o intervalo, enquanto Satella e Kazuya almoçam, Satella cria coragem para convidar Kazuya para seu dormitório esta noite. Embora o pedido pegue Kazuya de surpresa, ele aceita e fica ansioso pelo que ela planejou para ele. Perto do pôr do sol, Kazuya está voltando da área das salas de aula quando esbarra em Hana no campus. Kazuya a vê e se pergunta quem ela é porque suas roupas são familiares. Enquanto isso, Hana o vê e pula para sufocá-lo com seus balões porque finalmente encontrou alguém com quem conversar. A partir daí, Kazuya mostra a ela o caminho para a diretoria e percebe que ela é uma nova aluna. Na porta da diretoria, Hana agradece pela ajuda e diz que é grata à deusa Kunlun por permitir que ela conhecesse alguém como ele. Enquanto Kazuya se pergunta quem é Kunlun, ele lembra que está quase na hora de ver Satella, então ele sai para se preparar para o encontro. No caminho, ele conta a Hiragi e Arthur que agora é o parceiro de Satella. Tudo isso é um choque para Hiragi porque é incomum ter um parceiro sem ser batizado, já que isso leva a um relacionamento vago onde ambas as partes envolvidas não estão em sincronia. A isso, Kazuya responde que Satella já o convidou para seu quarto para passar a noite, deixando Hiragi chocada. A garota diz a ele que quando os parceiros se encontram à noite, eles se divertem e as coisas podem ficar tensas. Arthur confirma isso porque já passou a noite com Ganesa antes, embora comente que estava bêbado na época e não consegue lembrar o que aconteceu. Ao chegar no dormitório feminino, Kazuya esbarra em 3 garotas que perguntam se ele é o parceiro da Satella. Quando Kazuya diz que sim, as garotas se juntam para bater nele, então Hiragi intervém e tenta fazê-las parar. A líder delas, Audrey, se recusa. Então Hiragi percebe que elas são as que perderam para Satella no último torneio. Ela liga os pontos e tenta avisar Kazuya que ele é um alvo. Mas Therese, uma das garotas, a ataca pelas costas. Therese alega que está torturando Hiragi por desrespeitar suas veteranas, mas Kazuya sabe que é só uma desculpa para bater nela. Percebendo isso, Hiragi fica furiosa e ativa seus poderes para lutar contra Therese. Mas, apesar de sua raiva, ela não consegue acertar um único golpe. Therese se cansa dela e contra-ataca com um corte mortal que a nocauteia na hora. Percebendo que isso pode piorar, Arthur sai para chamar um instrutor, mas Aika, outra garota, o impede e o espanca. Enquanto isso, Hana termina na sala do diretor e está caminhando em direção ao dormitório feminino. Lá, Arthur está amarrado e gritando por sua vida porque Aika está usando os pés para ver quão fortes são seu saco. Hiragi também está com dor, e os gritos combinados irritam Kazuya até que ele finalmente perde a cabeça. Ele avisa Audrey para ordenar que suas garotas parem, mas quando ela recusa, Kazuya lança um campo de congelamento que impede todas as garotas de se moverem. A essa altura, Hana já chegou ao dormitório e seus sentidos nova começam a formigar porque Kazuya está usando seus poderes. No entanto, Kazuya luta para manter seu campo de congelamento, então ele desmaia devido ao esgotamento de energia. Com ele inconsciente, Audrey e suas garotas recuperam a mobilidade, mas ficam aterrorizadas com Kazuya porque Satella será imparável se completar seu contrato com ele. Como resultado, elas decidem que vão acabar com Kazuya. Mas antes que isso aconteça, Hana chega e para Audrey com uma mão. Hana diz a Audrey para recuar porque a deusa Kunlan lhe disse que Kazuya é dela, mas Audrey acha que ela está delirando. Therese e Aika tentam enganar Hana, mas Hana se move como uma dobradora de ar, desviando de todos os ataques um por um até jogá-las no chão. Quando Aika se recupera, ela desiste porque lutar contra Hana não vale a pena. Enquanto isso, Ati observa como tudo se desenrola e acha Hana interessante. Um pouco mais tarde, Satella está em seu quarto, tentando escolher o que vestir para passar a noite com Kazuya, quando Arthur bate em sua porta e conta o que aconteceu. Naquela noite, ela corre para a enfermaria e encontra a Hana sentada lá. Então Arthur conta a ela que Hana ajudou a salvar Kazuya.
Quando ela pergunta sobre Kazuya, Hana garante que ele tá bem e que elas poderão vê-lo muito em breve. Depois que ela se apresenta como uma nova aluna, Arthur percebe o clima e a arrasta para longe para evitar que ela espere para ver Kazuya. Na ausência deles, os médicos chegam e dizem a Satella que Kazuya está sempre se colocando sob estresse. Eles garantem que ele viverá porque está apenas fadigado e certamente se recuperará logo. Satella fica aliviada ao ouvir isso e corre para ver como Kazuya está. Enquanto isso, Hana está contando a Arthur e Hiragi por que está aqui nesta academia. Ela explica que seu povo a enviou para encontrar seu predestinado e até exibe seus 6 estigmas implantado. Arthur fica chocado ao ver isso, mas percebe que é por isso que ela é tão forte. Ele também entende que o povo de Hana enviou para cá porque esta academia tem muitos rapazes talentosos com quem ela pode formar par. No entanto, Hana diz que já encontrou seu parceiro, e é o Kazuya. Ao ouvir isso, Arthur diz para ela escolher outro, pois Kazuya já tem dona, e sua parceira é a Setela. Enquanto isso, a tia e outras garotas do terceiro ano conversam sobre Kazuya e a Ana, que acabaram de chegar à academia. Na manhã seguinte, Kazuya acorda e encontra Setela deitada ao seu lado e fica chocado por ela ter passado a noite com ele. Quando Setela tenta sair, Kazuya se desculpa por não ter ido ao quarto dela ontem à noite, mas Setela não dá importância, pois acabaram de passar a noite juntos. Mais tarde naquela manhã, Hana é designada para uma turma com os alunos do segundo ano, então ela decide se sentar ao lado de Setela. Ela então se apresenta a Setela e deixa claro que está afim de Kazuya, porque ele é o seu escolhido. Ouvir isso irrita Setela, mas ela controla seus sentimentos para evitar fazer alguma besteira. Durante o período de esportes, Setela fica sentada sozinha, imaginando o que Hana quis dizer quando disse que Kazuya era o seu escolhido. Diante dela estão Hana e um grupo de garotas do segundo ano que estão na fila para uma partida de treino. A instrutora coloca Hana contra Ganesha para uma luta de treino, e Ganesha acha que será uma vitória fácil. Assim que a partida começa, ela invoca suas correntes e as usa para desferir vários ataques em Hana, mas Hana bloqueia facilmente, deixando Setela e Ganesha chocadas. Logo depois, Hana avança contra Ganesha e acerta um chute aéreo em seu peito que expõe sua tábua reta. Quando Hana está prestes a desferir o próximo golpe, Ganesha percebe que ela é uma lutadora de curto alcance e prevê o que ela vai fazer. Depois de bloquear o ataque, ela vai com tudo para cima de Hana para acabar com ela com um ataque cortante. Quando a fumaça se dissipa, ela fica chocada ao ver que Hana não tem ferimentos fatais, mas antes que possa atacar novamente, Hana já está diante dela com um soco mortal. Felizmente, a instrutora encerra a luta de treino porque o tempo acabou, então todos começam a se aglomerar ao redor de Hana porque ela conseguiu acompanhar a melhor aluna do segundo ano. Observando de longe, duas alunas do terceiro ano, Krio e Arnett, percebem que Hana é forte, então se juntam a Atia para bolar um plano sujo. Naquela tarde, quando Kazuya se junta a Arthur e Hiragi para o almoço, ambos ficam felizes por ele ter se recuperado. Novamente, eles o alertam contra se aliar a Setela porque ele é a razão pela qual ele foi atacado pelo grupo de Audrey. Arthur também ressalta que Setela feriu um cara em sua escola anterior além da possibilidade de recuperação e foi forçada a se transferir para esta academia. Enquanto Hiragi confirma essa história, Kazuya fica desconfiado e pergunta o que aconteceu naquela época. De acordo com Arthur, Setela estava na filial leste desta academia, onde um cara chamado Brooks estudava. Ele era famoso porque suas habilidades como parceiro masculino eram excepcionais, além de ser bonito, e as garotas costumavam fazer fila para chamá-lo de papai à noite. No entanto, ele se tornou parceiro de Setela e acabou ferido a ponto de não poder mais atuar como um parceiro talentoso. Depois de ouvir essa história, Hana chega à mesa e fica toda em cima de Kazuya porque está feliz por ele ter se recuperado. Percebendo o clima, Arthur e Hiragi inventam desculpas para sair para que Hana possa se divertir com Kazuya. Na ausência delas, Hana implora para Kazuya parar de chamá-la de veterana, embora ela esteja uma turma à frente dele. A princípio, Kazuya recusa, mas com Hana pressionando seus seios contra ele, ele acaba cedendo. Nesse momento, Satellaizer chega e encontra Hana em uma posição interessante com Kazuya. Embora ache estranho que Kazuya já esteja chamando Hana pelo nome, ela finge não se importar e pede para falar com Kazuya em particular. Quando Kazuya sai, Atia chega e pede para comer com Hana. Ela então menciona Kazuya e tenta criar uma narrativa de que ele está sofrendo nas mãos de Satellaizer. Enquanto isso, Satellaizer está no telhado, implorando para Kazuya parar de chamá-la como uma veterana. Ela implora para ele chamá-la pelo primeiro nome porque está com ciúmes de Hana, mas Kazuya não se sente à vontade com isso. Perto do pôr do sol, Kazuya vai para o seu dormitório descansar enquanto Hana termina sua conversa com Atia.
Antes disso, a tia disse a ela que Satellizer só tá interessado em Kazuya porque ele pode ativar um campo de congelamento sem formar um pacto com ninguém, e ela tem certeza de que Satellizer só tá dando atenção a Kazuya por causa do seu poder. Atualmente, Hana pensa sobre isso e se convence de que Satellizer é uma ameaça e pode descartar Kazuya se ele não for mais útil. Então, naquela noite, ela aparece sem avisar no dormitório de Satellizer e a convida para uma caminhada. Ao mesmo tempo, Kazuya percebe que ainda não fez uma visita adequada ao quarto de Satellizer, então ele sai para procurá-la. Mais tarde naquela noite, Hana leva Satellizer para a arena de treinamento e diz para ela ficar longe de Kazuya. Ao ouvir isso, Satellizer se pergunta que deu nela, então Hana a confronta por não ter feito um ritual de batismo com Kazuya. Hana então declara que Kazuya é dela e que ela fará o ritual de batismo com ele para fortalecer o vínculo deles, mas Satellizer diz que Kazuya já é dela. Quando perguntada por que não batizou Kazuya, ela se recusa a responder, alegando que é uma decisão pessoal. Como Hana não acredita, ela põe as mãos em Satellizer, o que lhe rende um tapa no rosto. Hana retribui o gesto e propõe um duelo, afirmando que a vencedora fica com Kazuya, enquanto a perdedora se afastará para sempre. Enquanto isso, no dormitório feminino, Kazuya percebe que Satellizer não está em seu quarto, mas ao sair, ele ouve duas estudantes dizendo que Satellizer está com Hana na arena de treinamento. Na arena, Atia sorri enquanto observa Satella lutar contra Hana. Como Hana tem vantagem no combate corpo a corpo, Satella ativa sua habilidade Eiseo e a usa para desferir vários ataques de velocidade em Hana. Hana equilibra o campo de batalha ativando a habilidade Asas de Luz, que aumenta sua agilidade e força. Quando Satella tenta atacar, ela é contra-atacada facilmente e começa a se perguntar que tipo de habilidade Hana está usando contra ela. Enquanto elas se enfrentam novamente, Hana leva melhor e consegue acertar um golpe limpo em Satella. No entanto, Satella se recupera rapidamente e ativa a habilidade Double Aciel, que ela usa para contra-atacar o próximo golpe de Hana. Ver isso causa arrepios na espinha de Atia, porque ela nunca esperou que Satella fosse tão rápida. Hana cai no chão e percebe que terá que dar tudo de si porque Satella é forte. Quando ela se recupera, Satella avança sobre ela e desfere um ataque pesado, mas Hana aguenta e responde com um soco de energia que deixa Satella incapacitada. Ao ver isso, a tia percebe que tanto Satella quanto Hana serão um problema, pois estão usando habilidades apelonas sendo apenas alunas do segundo ano. Para sua surpresa, Satella se recupera e diz a Hana que ainda não desistiu. Quando elas estão prestes a lutar novamente, Kazuya entra de repente e pergunta o que está acontecendo. Ao ser informado, ele explica a Hana que Satella é sua parceira e que ela não está usando por causa de seu poder. Para provar seu ponto, ele revela que foi ele quem estava ansioso para se tornar o parceiro de Satella. Nesse momento, a Atia se revela ao lado de Creu e Arnett, e elas estão irritadas porque as coisas não saíram como ela planejou. Hana fica confusa e se pergunta o que está acontecendo, então a tia revela que a enganou fazendo-a pensar que Satella estava usando Kazuya. Ela diz que queria que Hana desse uma surra em Satella por desrespeitar os alunos do terceiro ano, mas agora ela mesma terá que resolver as coisas. Ao ouvir isso, Satella se cansa e diz para ela calar a boca, pois está farta de suas ameaças vazias. Vendo que Satella está disposta a lutar, Atia diz para ela escolher Arnett ou Creu como oponente, mas Satella diz que enfrentará as duas de uma vez. Arnett fica animada ao ouvir isso porque quer dar uma lição em Satella, e Creu concorda com a luta de duas contra uma. No entanto, Hana interrompe e diz que também vai lutar por causa da tentativa de manipulação de Atia contra ela. Kazuya tenta impedi-la de lutar, então Arnett se cansa dele e o nocauteia com um soco. Ao ver Kazuya inconsciente, Satella fica furiosa e ataca Arnett por nocauteá-lo, mas Arnett bloqueia facilmente. Observando de trás, Hana se convence de que Satella não está usando Kazuya por seus poderes, pois ela está lutando para protegê-lo. Ela percebe quando Arnett desfere um golpe de velocidade que Satella mal consegue acompanhar e se pergunta que tipo de habilidade é essa. Antes que ela perceba, Creu surge atrás dela e consegue desferir golpes pesados. Quando ela tenta revidar, Creu a domina com seu poder bruto e depois a finaliza com seus clones atacando de todos os ângulos. Vendo como Hana foi derrotada facilmente, Satella decide ativar sua habilidade Aciel, ou então ela estará perdida. Apesar do aumento de velocidade, Arnett percebe facilmente seus ataques e contra-ataca com golpes velozes que deixam Satella caída no chão. Enquanto Satella tenta se recuperar, Arnett zomba dela por ter atacado sua imagem residual desde o início da luta. Ao ouvir isso, Satella sabe que Arnett não está blefando, pois percebe que ela está usando a habilidade Double Axial. Mesmo sabendo que está em desvantagem, ela jura que nunca desistirá nem aceitará ordens de mais ninguém. Porém, ao avançar para lutar, Arnett sorri porque vê cada movimento dela, atacando-a de todos os ângulos e deixando-a sangrando no chão.
A tia fica animada ao ver Satella tão fraca, achando que ela finalmente aprendeu a lição. Ela oferece levar Satella à enfermaria se ela implorar por sua vida e se desculpar por desafiar os alunos do terceiro ano, mas Satella recusa. Ouvir isso irrita a tia a ponto de ela ordenar que Arnett e Creel destruam os estigmas implantados de Satella. As garotas hesitam em fazer isso, pois Satella pode sofrer danos cerebrais com o procedimento e elas seriam expulsas da academia. No entanto, a tia diz que já foram longe demais para recuar e que está disposta a aceitar a punição da academia. Enquanto isso, Satella já esfraca no chão, lembrando-se da época em que sua mãe ainda estava viva. Naquela época, ela era a filha ilegítima de Howard Elbridge, o chefe da família Elbridge. Sua mãe a levou para a mansão da família após muitos anos porque estava doente e não podia pagar as contas. Quando Satella chegou à mansão, Olivia, sua madrasta, não foi receptiva, pois prometeu nunca aceitá-la como membro da família. A meia-irmã de Satella, Violet, era a exceção por ser boa com ela, enquanto seu irmão, Louis, era um sujeito narcisista. Ele detestava Satella e queria usá-la como sua boneca. Um dia, ele tratou Satella como escrava, e quando Violet reclamou, sua mãe, Olivia, gritou com ela por defender Satella. Então, uma noite, enquanto Satella chorava em seu quarto, Louis entrou escondido e a fez aceitar ser sua boneca. Ele prometeu evitar que a mãe de Satella fosse expulsa de casa se ela aceitasse seus termos. Então, Satella foi forçada a aceitar. A partir daí, Louis começou a tocá-la e ela odiava isso. Quando ela finalmente reclamou com a mãe, a mulher doente disse para ela aguentar, pois não teriam futuro se fossem expulsas, e isso só pioraria seu sofrimento. Anos se passaram e Satella continuou suportando os abusos de Louis. Mas um dia, Violet os flagrou e ficou chocada com o que seu irmão estava fazendo. Ela deu um tapa no rosto de Louis, mas esse ato fez com que Satella fosse expulsa da mansão. O tempo passou e Satella entrou na academia, até que um dia soube que sua mãe estava no hospital à beira da morte. Ao correr para ver a mãe, a mulher se desculpou por todas as coisas ruins que ela teve que suportar na mansão. Ela disse a Satella que ela não precisava mais aguentar aquilo porque seu tempo já estava acabando e também alertou para não perder para ninguém nem aceitar a derrota. Após dizer essas palavras, a mãe de Satella faleceu, deixando Satella em prantos. No presente, ela se lembra do último desejo de sua mãe e se força a levantar do chão. Ao ativar seus poderes mais uma vez, Arnett e as outras garotas ficam chocadas porque ela agora pode usar as asas de luz. Nesse momento, Creel avisa Arnett sobre um ataque iminente, mas é tarde demais porque Satella já alcançou. Satella continua com um chute forte que joga Arnett contra a parede. Então, Creel decide revidar. Antes que ela perceba, Hannah se recupera e a ataca pelas costas. Enquanto Satella luta contra Arnett, a tia observa de perto e não acredita no que vê, pois Satella está se movendo mais rápido que Arnett. Na perspectiva de Arnett, Satella perdeu o controle e está lutando com tudo que tem. Ela tenta usar sua habilidade Acel para ao menos fugir, mas Satella a alcança. Usa a habilidade Acel triplo, a ataca de todas as direções e a deixa indefesa no chão. Quanto a Creel, Hannah bloqueia todos os seus golpes e a finaliza com um golpe mortal. Vendo que suas companheiras caíram, a tia decide lutar contra Satella e Hannah, mas suas colegas se recuperam e dizem para ela recuar. Elas se sentem insultadas porque meras alunas do segundo ano as derrotaram. Mas antes que possam lutar, Chiffon chega com Trixie e diz para elas pararem. Embora elas as lembre de que as regras da academia são absolutas, Arnett diz que não se importa e então ataca Satella. Trixie intervém para pará-la, mas quando ela se mostra teimosa, ela se sente fraca e percebe que Chiffon correu para trás dela e desferiu um golpe rápido. Creel e Atia ficam chocadas ao ver isso, mas percebem que é porque Chiffon é a número 1 da academia e não deveriam esperar menos. Elas então concordam em parar de lutar, então Satella aproveita a oportunidade para levar Kazuya à enfermaria. À noite, Chiffon confronta Elizabeth, uma aluna do terceiro ano, e se desculpa porque ela é quem está por trás de todos os ataques a Satella. Quando ela insiste que não vai recuar, Chiffon ressalta que Satella derrotou a quarta melhor aluna do terceiro ano e que não é razoável não admitir que ela é forte. Ela destaca que usar força bruta contra Satella não funcionaria, mas também menciona que a diretora disse que dias sombrios estão por vir. Mais tarde naquela noite, Kazuya acorda na enfermaria e encontra Hannah e Satella esperando por ele. Ele se desculpa por intervir na luta de ontem, embora soubesse que não poderia fazer nada a respeito. Satella está furiosa com ele por fazer algo tão estúpido, pois ela não se perdoaria se algo acontecesse com ele, embora ela não diga essa parte em voz alta. Ao sair do quarto, Hannah diz a Kazuya que seu pequeno ato heróico a fez se apaixonar ainda mais por ele e que ela lutará para torná-lo seu parceiro, não importa o que aconteça.
Alguns dias depois, Hiragi conta a Kazuya sobre um próximo baile que costuma ser realizado uma vez por ano. Arthur tá ansioso por esse baile amanhã porque os alunos do primeiro ano poderão participar e ele tá morrendo de vontade de ir. Hiragi menciona que as garotas mais bonitas competirão para ser a rainha do baile em um concurso de beleza, e Elizabeth foi a rainha do baile do ano passado. Ao ouvir isso, Kazuya não se surpreende porque a Elizabeth é mais radiante que o sol, e ele parece perdido olhando para ela enquanto ela come. Hiragi percebe Kazuya admirando Elizabeth e se pergunta se ele é um playboy sedento, já que ele já tem essa tela. Ela pergunta se está acontecendo algo entre eles, então Kazuya afirma que está tudo bem, mas já faz dias que ele não fala com ela. Mais tarde, Elizabeth convoca Atia e suas garotas e as aconselha a evitar atacar Satella, pois elas não conseguiram derrotá-la. Ela então diz que está interessada em ver todo o potencial de Sapella e Hana, pois a diretora disse que uma tempestade está chegando, e agora não é o melhor momento para lutarem entre si. Embora isso faça sentido, a tia não está satisfeita em recuar, então ela decide que vai punir Satella sem encostar um dedo nela. Enquanto isso, Satella está procurando Kazuya para convidá-lo para ser seu par no baile. Ao encontrá-lo, ela percebe que a Hana está tentando a sorte, mas não vai embora porque não quer dividir. Como as duas querem o mesmo homem, elas começam a discutir sobre quem fica com ele, então Kazuya diz que quer a Satella. Ele explica para Hana que já queria convidar a Satella para sair, deixando Satella chocada. Hana aceita a derrota e garante ao Kazuya que ainda está atrás dele, mas não antes de beijá-lo no rosto e ir embora. Esse pequeno gesto quase faz a Satella ter um ataque cardíaco. Mas antes de sair, ela diz ao Kazuya para encontrá-la durante a noite do baile. No dia seguinte, as parceiras da Miyabi a vestem com o visual mais sexy da história dos animes porque ela quer ser a rainha do baile. Enquanto isso, Satella tá pensando no que vestir porque não quer perder para Hana, mas tem vergonha de mostrar o corpo. Enquanto ela troca de roupa, Kazuya aparece para vê-la, mas ela cai em cima dele ao tentar abrir a porta. Nessa posição, Kazuya massageia os seios dela por engano, mas é aí que a Atia chega e os esculacha por serem degenerado. Enquanto isso, outros alunos estão lá fora se preparando para o baile, e Hiragi está preocupada porque ainda não encontrou um par. Ao procurar pelo cara perfeito, ela percebe que não viu Kazuya e se pergunta o que aconteceu com ele. No início do evento, Yumi e Elise assistem ao show de uma sala, mas percebem que a diretora não vem. Como Chiffon diz que a convidou, as duas instrutoras percebem que a diretora não apareceu porque notou vibrações dimensionais estranhas ultimamente, e agora acham que pode ter relação com o Nova. De volta ao dormitório feminino, a Atia desafia Satella para uma competição, então Kazuya assume que é uma briga física e intervém para defender a Satella. No entanto, a tia diz para ele descansar porque ela não tá afim de brigar. Ela diz para Sapella participar do concurso de rainha do baile e mostra seu traje secreto para provar que a Satella não tem chance contra ela. Percebendo que a tia tá falando sério, ela aceita o desafio e balança seus atributos para mostrar que também não tá para brincadeira. A tia fica intimidada com isso porque perdeu a batalha contra a puberdade, então ela foge jurando vencer por qualquer meio necessário. Lá fora, no baile, várias garotas gatas exibem seus trajes para ganhar votos dos rapazes. Quando chega a vez da Ganessa, todos os homens de cultura se reúnem para adorar sua grandeza, mas quase perdem a cabeça na vez da Hana porque ela tá com uma vibe de OnlyFans. Atrás do palco, Sapella tá tendo um colapso mental porque é tímida demais para subir no palco parecendo tão sexy. Ela começa a se arrepender de ter aceitado o desafio da tia, mas Kazuya diz que já é tarde demais porque ela vai subir em breve. Logo, Hana chega porque é a próxima a subir no palco, mas Kazuya fica impressionado com o traje dela porque permite acesso fácil. A tia aparece e começa a zombar da Satella por desistir tão fácil, mas ela engole outro sapo quando a Hana balança seus atributos para mostrar que é a candidata favorita para vencer. Imediatamente, a tia é chamada ao palco, então ela vai e faz poses como uma modelo 2D e cativa seu público. Assim que chega a vez da Hana, ela mostra a todos o seu lado sexy, o que faz a alegria de todos os garotos. A próxima é a Satella, que cria coragem para subir no palco pelo bem do Kazuya. Apesar da sua confiança, ela tem dificuldade em fazer uma pose atraente, mas os caras adoram porque ela parece inocente. Depois da apresentação, Satella corre para os bastidores porque está desconfortável, mas Kazuya diz que ela foi bem. Por último, Elizabeth é chamada ao palco e, como sempre, todos os garotos ficam babando por ela. Com isso, a sessão do concurso termina, então os alunos se juntam com seus parceiros para um baile. Como esperado, Kazuya faz par com Satella, que ainda está preocupada com sua performance inocente no concurso de beleza. Kazuya diz para ela não se preocupar com isso, pois está feliz por ela ter subido no palco por causa dele.
Essas palavras fazem Satella sentir um frio na barriga, então ela decide pedir ao Kazuya para passar a noite com ela. Mas antes que ela consiga, o moderador do evento começa a anunciar as 5 melhores garotas na lista da rainha do baile. O quinto lugar é da Miyabi, e ela fica feliz, mas esse sorriso vai por água abaixo quando anunciam que ela foi desclassificada. Ganesha fica em quinto lugar, Hana em quarto, Ati em terceiro, mas Elizabeth fica surpreendentemente, Satella é anunciada em primeiro lugar, e Atia não consegue acreditar. Como perdeu para Satella, ela sai e encontra as organizadoras do show, dizendo para fazerem Satella usar uma roupa impensável como recompensa por ser a rainha do baile deste ano. Depois, as garotas levam Satella pro vestiário sob o pretexto de que ela precisa vestir o traje de rainha. Quando ela se dá conta, tá tremendo no palco com uma roupa pior que a da Aristar, e todos os garotos estão pirando. Vendo isso, a tia sorri, pois o checkmate final ainda tá por vir. Ela diz a duas de suas amigas que a roupa da Satella é do tipo que fica transparente quando exposta à luz por um tempo. No palco, Satella percebe esse efeito e tenta se cobrir, então Kazuya faz a maior jogada de mestre da história dos resumos de anime e foge com Satella noite adentro. Na semana seguinte, uma garota chamada Cassie, da filial leste da academia, completa um treinamento de simulação onde elimina 2 alvos nova de alto nível com uma velocidade incrível. Kazuya observa sua técnica de luta e percebe por que ela é chamada de Velocidade Divina do Leste, e acontece que ela é a aluna número 1 desta filial. Enquanto isso, Satella tá na filial Oeste, pensando no Kazuya porque já tá com saudades dele. Ela volta a si quando Hana pega distraída, mas afirma que não tá pensando no Kazuya, embora esteja escrito na cara dela. De volta à filial leste, a diretora Margaret apresenta Cassie ao Kazuya e diz a ele que ela tem os estigmas heróicos, explicando que ela os herdou da falecida irmã do Kazuya. Cassie confirma isso e diz que ficou feliz quando soube que Kazuya estava se matriculando na filial oeste da academia. Vendo sua personalidade infantil, Kazuya acha difícil acreditar que ela seja a aluna número 1 desta filial, mas ele elogia suas habilidades porque a viu derrotar 2 nova durante o treino. No entanto, Cassie revela que quer se aposentar e entregar seus estigmas a alguém que seja digno, porque quer viver uma vida simples, escrevendo romances. No fundo, ela espera que Kazuya a julgue por buscar algo tão irrelevante, mas não é o caso. Em vez disso, Kazuya a elogia por seguir seus sonhos e até promete ler seus romances quando ela os lançar. Após Kazuya partir para a filial oeste, Mailena, instrutora de Cassie, fica visivelmente decepcionada porque Cassie não mudou de ideia sobre sair da academia. No voo de volta para a filial oeste, a diretora Margaret menciona Cassie dizendo que seus talentos rivalizavam com os da falecida irmã de Kazuya, Kazuha. Ela explica que Kazuha tinha 20 estigmas em seu corpo, mas Cassie, que herdou alguns deles, tem uma taxa de compatibilidade de 90%, sendo a primeira pessoa no mundo com tais registros. Na filial leste, Cassie diz a Mailena que só entrou na academia para ajudar na carreira política de seu pai, e não se sente a melhor candidata para liderar seus camaradas nesta guerra contra os Novas. Ao ser questionado por quê, ela explica que não tem a verdadeira força das mulheres talentosas, que inclui um coração forjado em ferro que é autêntico e impõe uma vontade forte. Ela sabia que lhe faltavam essas qualidades quando enfrentou Satella quando ainda estava aqui na filial leste. A caminho da filial oeste, Kazuya descobre que há outras garotas além de Cassie que herdaram os estigmas de sua falecida irmã, e uma delas é Satella. Essa revelação o faz perceber por que Satella se parecia com sua falecida irmã na primeira vez que se encontraram, mas Margaret pede para confirmar se ele já foi batizado por Satella. Quando ele diz que não, ela parece um pouco aliviada devido ao problema que Satella teve com seu parceiro anterior. Ao ouvir isso, Kazuya imagina que seja o boato sobre Satella ter espancado seu parceiro anterior quase até a morte. Mas Margaret esclarece que o cara foi o culpado por pressionar Satella e ele confessou isso. Ela também acrescenta que ele teria morrido se Cassie não estivesse lá, quando Satella o atacou, deixando Kazuya chocado. No passado, quando Cassie confrontou Satella por atacar seu parceiro, Cassie sabia que era mais forte que Satella, mas ficou apavorada durante a luta porque, não importa quantas vezes derrubasse Satella, a garota nunca admitia a derrota, e foi necessária a ajuda de outros veteranos para detê-la. Atualmente, na filial leste da academia, os alarmes de emergência tocam, sinalizando a presença de novas. Imediatamente, Cassie e os outros combatentes veteranos recebem ordens para se equiparem e ficarem de prontidão para o destacamento. Logo, os alunos são informados de que 4 novas apareceram perto da academia e terão que derrotá-los. Na filial oeste, Margaret recebe a mesma informação e não acredita no que vê, pois os novas só atacam um de cada vez.
No flanco leste, helicópteros militares enfrentam os Novas com vários mísseis, mas não causam danos. Em resposta, os Novas disparam um poderoso feixe que vaporiza os helicópteros ao contato. Com esse esquadrão militar destruído, a defesa da Chevalier solicita ajuda da filial leste da academia. Assim, os camaradas veteranos são agrupados e ordenados para o destacamento. Um pouco depois, os alunos chegam ao campo de batalha e se espalham rapidamente conforme a operação começa. E o primeiro passo é enviar iscas, cujo trabalho é manter o Nova distraído enquanto os atacantes se aproximam o suficiente para atacar. As iscas avançam com o apoio de seus limitadores e conseguem atrair a atenção do Nova, o que abre caminho para os atacantes avançarem e desferirem golpes pesados. Cassie entra para dar o golpe final e se prepara para encerrar a luta, mas o Nova reage instantaneamente e a afasta como se ela não passasse de um mosquito. O impacto a deixa atordoada, porque até seu quádruplo Axel falha em subjugar a criatura, e os comandantes da East Genetics tentam organizar imediatamente outro ataque coordenado. Antes que pudessem recuperar o fôlego, o Nova subitamente libera uma explosão massiva que rasga o campo de batalha e elimina grande parte das combatentes. Os comandantes logo percebem que enfrentam um tipo de Nova nunca visto antes, e a situação está saindo do controle, então enviam um pedido urgente de reforços para o oeste. De volta à academia, Satella ouve um grupo de alunas do terceiro ano celebrando o fato de não terem que lutar ao lado das do quarto ano, e essa atitude despreocupada só aumenta sua frustração enquanto ela sai pelo corredor e esbarra em Hana. Hana não tem ideia do que está acontecendo. Então Chiffon e Taishi explicam que uma batalha ocorre no leste e que Satella está furiosa por não poder fazer nada para ajudar. Pouco depois, Satella está por perto e ouve Kazuya conversando com Hiragi e Arthur, e ele explica que ela é especial por carregar os estigmas heróicos que pertenceram à irmã dele. Ele também menciona como confundiu Satella com sua irmã no primeiro encontro, e os dois que o ouviam logo concluem que ele só se aliou a ela por causa desse erro. Ouvir isso atinge Satella em cheio, e a raiva fervendo nela a faz derrubar os hambúrgueres do Burger King que planejava dividir com ele antes de sair furiosa. Enquanto isso, o campo de batalha no leste começa a parecer um pesadelo, com a maioria das combatentes em estado brutal e sangrento, e Cassie logo se vê presa pelos tentáculos do Nova. A criatura anula totalmente suas habilidades de Pandora, e cada tentativa de ativar o quadruplo Excel falha enquanto Nova absorve, junto com várias outras Pandoras em seu corpo massivo. Na academia, Satella não para de remoer o que ouviu antes, e os pensamentos a atormentam enquanto ela corre para o telhado, onde a pressão finalmente a vence e ela cai no choro. Yumi e Elise ficam paralisadas e boquiabertas após presenciarem algo que faz o Nova parecer muito mais calculista do que qualquer um esperava. Acontece que essas criaturas não agem como os inimigos irracionais de antes, e seus movimentos sugerem um nível de estratégia que pega todos completamente desprevenidos. Então, um alerta de emergência relata que os Nova sumiram de todos os sistemas de detecção, desaparecendo tão totalmente que parece que simplesmente deixaram de existir. Na academia, Satella está no banho enquanto as palavras de Kazuya ecoam em sua mente repetidamente, e ela não consegue se livrar da frustração que cresce dentro dela. O momento de silêncio termina quando alarmes soam por toda a academia, enchendo os corredores com avisos estridentes que sinalizam uma emergência. De volta ao controle da missão, Yumi ordena imediatamente que as combatentes do quarto ano retornem à base. Contudo, Elise ressalta calmamente que elas estão longe demais e não chegarão a tempo se a situação piorar. A irmã Margaret então propõe uma possibilidade preocupante e sugere que o Nova pode ter usado a batalha no leste como distração, enquanto seu verdadeiro objetivo está no oeste. Yumi não perde tempo após ouvir a teoria e ordena a mobilização total, acionando um alerta de nível 1 que se espalha pela academia e convoca cada Pandora e Limiter disponível para o auditório. O anúncio coloca todos em ação enquanto os alunos correm para se preparar para a batalha que se aproxima. Durante a assembleia, Yumi explica que esperar pelos do quarto ano não é mais uma opção, então as forças restantes devem ser reorganizadas imediatamente. Ela designa os do terceiro ano para guardar os portões da academia, enquanto os do segundo ano ficam de prontidão e aguardam novas instruções dependendo de como a situação se desenrolar. Quando o briefing termina e os outros saem, Satella permanece para trás, ainda absorta em pensamentos sobre tudo o que aconteceu. Kazuya se aproxima e sugere que eles vão juntos para a sala de espera. No entanto, ela calmamente diz a ele que pretende enfrentar o Nova sozinha. Quando ele se oferece para acompanhá-la de qualquer maneira, ela recusa e deixa claro que não o quer envolvido. Hana chega de repente e se oferece com confiança para levar Kazuya com ela, enquanto também diz a Satella que afastá-lo só demonstra fraqueza.
Satella rapidamente se vira para encará-la e afirma com firmeza que se recusa a perder para qualquer um. Hannah aceita o desafio e começa a cercá-la enquanto ambas sacam suas armas Volt e a tensão entre elas aumenta como se uma briga pudesse estourar a qualquer momento. Antes que qualquer uma delas possa atacar, Kazuya se coloca entre elas e as repreende por deixarem suas emoções assumirem o controle em um momento tão crítico. Em outro lugar, Yumi e Elise lideram os do quarto ano disponíveis enquanto se movem pela cidade em busca do Nova. Quando o esquadrão de Elise finalmente atinge o alvo, eles notam o corpo da criatura se movendo de uma forma perturbadora que levanta suspeitas imediatas. Ao observarem mais de perto, percebem que o Nova está liberando as Pandora que absorveu antes no leste, forçando as combatentes feridas para fora de seu corpo, uma após a outra. Quando as Pandora que foram expelidas do Nova começam a se levantar novamente, todos notam imediatamente algo perturbador nelas. Marcas massivas de estigmas agora cobrem seus peitos e costas, e a transformação lhes confere uma presença não natural que as diferencia das combatentes comuns. Irmã Margaret rapidamente rotula essa condição como forma nova, dando um nome ao estado aterrorizante em que essas Pandora corrompidas entraram. As Pandora inimigas não perdem tempo após se recuperarem e ativam instantaneamente a aceleração, correndo em direção à academia com uma velocidade incrível. Ao ver a direção delas, Elise ordena que os membros de seu esquadrão as interceptem antes que cheguem aos portões da escola, enquanto ela fica para trás para enfrentar o Nova sozinha. Em outro lugar da cidade, Yumi e sua equipe estão travando uma batalha feroz contra outro Nova quando novas informações chegam até ela. Relatórios confirmam que as Pandora inimigas estão indo em direção à academia e que Elise ficou para trás para lutar sozinha. Determinada a ajudá-lo o mais rápido possível, Yumi intensifica o ataque e, quando suas atacantes finalmente conseguem romper o escudo central do Nova, ela se prepara para encerrar a luta sem demora para poder correr para o lado de Elise. De volta ao portão leste da academia, Miyabi monta guarda com vários outros do terceiro ano, embora reclame abertamente de ter sido designada para o serviço de segurança em vez de participar da batalha principal. Duas Pandora próximas comentam baixinho sobre a atitude dela, claramente irritadas com sua frustração constante. A conversa deles termina abruptamente quando várias Pandoras inimigas atravessam o portão com feixes poderosos, destruindo a entrada como se não houvesse resistência alguma. A invasão repentina força a irmã Margaret a emitir uma ordem de emergência para que todos os combatentes do terceiro ano restantes se reúnam no local imediatamente. Após ouvirem o comando de mobilização, Satella e Hannah partem em direção ao portão, apesar de Kazuya gritar para que elas parem. Na entrada destruída, Miyabi e os outros defensores observam as Pandoras inimigas passarem por eles sem hesitação, ignorando-os completamente enquanto avançam para o interior da academia. Miyabi tenta detê-las, mas Cassie de repente lança um ataque de feixe devastador que elimina as Pandoras próximas e seus limitadores em um único golpe. Do centro de comando, os operadores continuam rastreando as Pandoras inimigas e logo percebem que o destino delas é o núcleo Shide de Ravensbourne. Reconhecendo o perigo, a irmã Margaret envia imediatamente os combatentes mais fortes do terceiro ano para interceptá-las antes que consigam chegar lá. Enquanto isso, Kazuya finalmente confronta Satella sobre a distância que ela tem mantido dele. Em resposta, ela revela o medo que tem pesado em sua mente, admitindo acreditar que só está ao lado dele como uma substituta para a irmã dele. Ela explica que ele só a escolheu porque ela carrega o mesmo estigma que pertenceu à irmã dele, e o pensamento a faz se sentir nada mais do que uma substituta. Para ela, parece que está apenas ocupando o lugar de outra pessoa, em vez de ser valorizada por quem ela realmente é. Kazuya tenta imediatamente corrigir o mal-entendido e começa a explicar seus sentimentos reais. Mas antes que ele possa terminar, uma transmissão de rádio os interrompe de repente. A mensagem convoca Satella, Genessa e Hannah para se apresentarem ao núcleo Shide de Ravensbourne imediatamente, forçando-as a abandonar a conversa e correr para sua nova missão. Quando chegam à instalação, a irmã Margaret as encontra e as escolta rapidamente até o subsolo. Enquanto passam pela área de segurança, ela explica que, se os combatentes do terceiro ano lá fora não conseguirem deter as Pandoras inimigas, a responsabilidade de proteger este lugar recairá inteiramente sobre eles. Kazuya pergunta o que exatamente eles estão guardando com tanta urgência, e a irmã Margaret responde revelando que o local abriga os restos sagrados. Ela então os conduz para o interior da câmara, onde os restos são mantidos. Dentro da sala, há um recipiente de vidro que preserva o corpo de uma mulher, e a irmã Margaret calmamente a identifica como Maria Lancelot. A cena deixa imediatamente uma forte impressão em todos os presentes. Depois de saírem da câmara, Satella explica que esses restos sagrados pertencem à mãe original de todas as Pandoras, tornando o local um dos pontos mais importantes ligados à existência delas. De volta ao interior, a irmã Margaret compartilha informações críticas sobre a verdadeira natureza do estigma implantado nas Pandoras.
Ela explica que o material usado para criá-los é a mesma substância encontrada nos núcleos Nova, o que significa que sempre há a possibilidade de uma Pandora se transformar em algo semelhante ao Nova. Ela também revela que esse mesmo destino aconteceu uma vez com Kazuha, e é por isso que o número de pessoas autorizadas a receber o estigma é estritamente limitado. Assim que o corredor é bloqueado, os operadores liberam gás nocaute na área selada, em uma tentativa de detê-las antes que possam avançar mais. No entanto, as Pandoras inimigas respondem liberando a mesma técnica de feixe poderosa que o Nova usou na Batalha no Leste, rompendo as barreiras e avançando em direção ao seu objetivo. De volta ao campo de batalha urbano, Elise continua lutando desesperadamente contra um Nova que parece determinado a capturá-la e adicioná-la às muitas vítimas já absorvidas em seu corpo. A batalha leva ao limite, mas a situação muda quando Yumi finalmente chega com reforços, permitindo que as duas enfrentem a criatura juntas e continuem a luta intensa. Dentro do quartel-general, a equipe de comando monitora cuidadosamente o movimento das Pandoras inimigas e continua guiando-as pelo prédio como peças em um tabuleiro. O caminho delas é redirecionado para o nível 8, onde Ingrid, Atia, Krell e Arnett já estão posicionadas e esperando para interceptá-las. Ao mesmo tempo, a irmã Margarete transmite uma mensagem para todas as Pandoras dentro da instalação, enfatizando que o inimigo jamais deve alcançar os restos sagrados. Ela explica que a pesquisa sobre os restos ainda está incompleta, e se o Nova obtivesse esse conhecimento, poderia facilmente mudar o equilíbrio de toda a guerra. Em pouco tempo, as Pandoras inimigas chegam ao ponto de emboscada preparado, onde a equipe de Ingrid lança seu ataque. No entanto, as combatentes corrompidas ativam imediatamente a aceleração e passam por elas com uma velocidade incrível, forçando os limitadores a usar o freezing para atrasá-las. O plano não funciona como esperado porque as Pandoras inimigas usam seus estigmas para se libertarem do efeito de freezing da mesma forma que um Nova faria. Com suas habilidades neutralizadas, as Pandoras defensoras são forçadas ao combate direto. Durante o caos, Cassie e Milena conseguem escapar da luta e continuam avançando para o interior da instalação. Ingrid tenta persegui-las, mas a irmã Margaret ordena que sua equipe permaneça no local e se concentre nos inimigos que já as enfrentam. O centro de controle então redireciona Cassie e Milena para outro ponto de defesa, onde Elizabeth está esperando. Quando chegam à sua posição, Cassie tenta imediatamente ativar o freezing, mas o limitador de Elizabeth cancela rapidamente o efeito, permitindo que ela concentre seu ataque no estigma cravado no peito de Milena. Seu golpe estilhaça o estigma, e a transformação termina imediatamente enquanto Milena desaba e retorna ao seu estado humano normal. Elizabeth compartilha rapidamente essa descoberta com os outros, explicando que destruir o estigma restaura as Pandoras corrompidas à sua condição original. Seguindo seu exemplo, as defensoras começam a avisar os estigmas durante suas batalhas. Cassie se torna a única que consegue continuar seguindo em frente. Antes que Elizabeth possa confrontá-la diretamente, Cassie perfura o chão e foge para outra parte da instalação, indo direto para a localização de Kazuya. Ela aparece de repente e atravessa o ombro de Hana com sua arma, prendendo-a na parede e imobilizando-a em um instante. Quando Cassie se vira para Kazuya e Satella, ambos ficam atônitos ao reconhecer sua antiga aliada parada diante deles. Enquanto Cassie começa a puxar sua arma de volta e arrastar Hana para perto, Hana ativa rapidamente suas luvas especializadas e lança um golpe poderoso que faz Cassie voar pela sala. Cassie se recupera rápido e ataca de novo usando aceleração, e desta vez Hana e Satella igualam sua velocidade para enfrentar o ataque. Ganessa, incapaz de usar a aceleração, tenta ajudar lançando suas correntes para conter Cassie. A tentativa atrai a atenção de Cassie imediatamente, e ela avança em direção a Ganessa com sua lâmina pronta para atacar. Pouco antes do ataque atingir, Hana intercepta a arma e interrompe o golpe a tempo. As palavras de Kazuya finalmente alcançam Satella e ouvir sua determinação a faz perceber que ela entendeu mal as intenções dele o tempo todo. Ela acreditava que ele só ficava ao seu lado porque ela carregava o estigma de sua irmã, mas agora entende que ele a escolheu como parceira independentemente dessa conexão. Com essa percepção se consolidando, ela promete que, assim que a batalha terminar, lhe dará o batismo que ele tanto pediu. Perto dali, Cassie grita de dor de repente novamente enquanto o poder de sua habilidade de congelamento explode violentamente, lançando Kazuya contra a parede antes que ela volte seu foco para Satella e se prepare para desferir um ataque final. Justo quando a situação parece prestes a explodir em outro confronto, Cassie luta contra seu próprio corpo e começa a combater o controle do estigma. Com um esforço nítido, ela implora Satella para acabar com seu sofrimento antes que o poder a consuma completamente. Em vez de desaparecer, o estigma brilha ainda mais forte em seu corpo, forçando Cassie a gritar de agonia enquanto a energia se intensifica além de seu controle.
Momento depois, seu corpo inteiro desaparece sem aviso, sumindo da sala como se ela tivesse simplesmente se dissolvido no ar. Enquanto isso, no nível 8, Indrid e sua equipe finalmente alcançam Elizabeth e a encontram ferida após o confronto anterior. Ela explica que, durante a confusão da luta, Milena conseguiu escapar antes que alguém pudesse impedi-la. Quase no mesmo instante, a irmã Margaret recebe um relatório crítico confirmando que Milena já chegou à câmara que contém os restos sagrados. Na câmara que contém os restos sagrados, Chiffon e Tish já estão de guarda, como a última linha de defesa. A presença delas garante que a câmara não fique desprotegida enquanto o resto da instalação luta contra os inimigos invasores. Em outro lugar, a verdade por trás do desaparecimento de Cassie fica clara. Enquanto ela gritava de agonia antes, o estigma dentro de seu corpo brilhou intensamente antes de liberar uma explosão massiva de energia. A explosão repentina se espalha pela área com uma força avassaladora, e o puro poder dela faz Satella se perguntar se tal destruição foi o que outrora aniquilou civilizações antigas. Antes que a onda de choque possa alcançá-la, Ganessa pula de repente para frente e a protege, recebendo todo o impacto com seu próprio corpo. A explosão atravessa a sala e enche o ar com fumaça e destroços. Quando a poeira finalmente baixa, Satella olha horrorizada e vê que Ganessa sofreu ferimentos catastróficos. Um de seus braços foi arrancado e uma grande parte de seu tronco foi destruída pela explosão. Apesar de seu estado, Ganessa primeiro pergunta se Satella conseguiu evitar o ataque antes de tossir sangue e desabar no chão. Arthur corre imediatamente para o lado dela e exige saber por que ela escolheu receber o golpe. Com as forças se esvaindo, Ganessa explica que proteger os outros é a responsabilidade de uma Pandora. Ao ouvir isso, Arthur a coloca nas costas e implora para que ela fique consciente enquanto a carrega para a ala médica. No entanto, após apenas um passo, suas pernas cedem sobre o choque do momento e ele desaba, deixando-a cair no chão. Pedindo desculpas desesperadamente, ele rapidamente a pega nos braços e a segura perto enquanto implora para que ela o responda. Kazuya gentilmente diz a ele que ela já se foi, mas Arthur se recusa a aceitar a verdade e continua agarrado ao seu corpo sem vida enquanto desaba em luto. Nesse momento, Cassie reaparece de repente e tenta atacar Arthur por trás. Satella imediatamente se coloca entre eles, forçando Cassie a pular para trás e interromper seu avanço. Olhando para o corpo de Ganessa, Satella admite que, embora nunca tenham sido próximas, a cena enche de uma raiva avassaladora. Essa emoção explode para fora enquanto uma onda de poder brota de seu corpo, desencadeando sua transformação nova. Cassie tenta golpear durante a transformação, mas Satella sente o ataque e o bloqueia antes que ele atinja. Cassie então ativa sua própria aceleração quádrupla e lança outro ataque. Mas Satella iguala a velocidade com sua própria aceleração quádrupla e domina sua oponente. Na troca seguinte, Satella corta os braços de Cassie antes de jogá-la no chão e arrancar o estigma de seu corpo. Assim que o estigma é removido, Cassie recupera o controle de si mesma e implora fracamente para que Satella acabe com sua vida. Satella se prepara para dar o golpe final, mas antes que possa agir, Kazuya corre e abraça por trás enquanto implora para que ela pare. Kazuya lembra Satella que Cassie ainda é amiga deles e insiste que ela não merece ser eliminada. Por um momento, parece que suas palavras a alcançaram, mas de repente ela tenta golpear Cassie novamente. Kazuya aperta o abraço e a segura firmemente até que a arma escorregue de sua mão e o transe violento finalmente desapareça. Enquanto ela se vira para encará-lo, Ganessa começa a se mexer novamente. Arthur imediatamente pede ajuda de Kazuya e os dois correm para verificar o estado dela. Enquanto eles se focam em Ganessa, Cassie olha para Satella e pergunta por que ela escolheu não acabar com ela. Satella responde honestamente explicando que não conseguiu destruir a esperança de Kazuya. Pouco depois, Elizabeth e as outras lutadoras chegam ao local. Elizabeth anuncia que a situação foi resolvida e quase no mesmo instante, o centro de controle confirma que todas as Pandoras inimigas dentro da instalação foram neutralizadas. A irmã Margaret então pergunta sobre o Nova restante, e o relatório afirma que resta apenas um e que metade de seu núcleo já foi destruída. Antes que Elise e Yumi possam desferir o golpe final, o Nova desaparece de repente na frente delas. O centro de controle começa imediatamente a escanear a área em busca dele, mas dentro da câmara, com os restos sagrados, Chiffon percebe que o estigma no peito de Milena começou a pulsar com luz. Assim que ela tenta entrar em contato com o centro de controle para confirmar se o Nova ainda está ativo, a criatura desaparecida subitamente se materializa dentro da câmara. Satella e as outras entram correndo assim que o alarme soa e a irmã Margaret ordena que impeçam Nova de obter os restos sagrados. As combatentes se preparam para lutar, mas o estigma que Satella estava segurando começa de repente a se fundir ao corpo dela. Ela grita de dor e Kazuya corre para o lado dela ao perceber o que está acontecendo.
Em instantes, o corpo dela entra em um estado semelhante ao de um Nova e libera um poderoso campo de congelamento que mobiliza as outras garotas. Aproveitando a situação, o Nova se move em direção aos restos sagrados. Todas as garotas, exceto Hannah, ativam seus modos Pandora na tentativa de se moverem dentro do campo de congelamento, mas a força esmagadora do congelamento de Satella anula suas habilidades e as deixa paralisadas novamente. Enquanto isso, Satella se vê presa dentro de sua própria consciência. Cercada pela escuridão, ela clama desesperadamente por alguém para ajudá-la. Quando ela finalmente chama o nome de Kazuya, ele responde lançando um contra-congelamento e dizendo que acredita nela completamente. Ao ouvir a voz dele, a Satella aprisionada começa a correr em direção a ela. No caminho, ela encontra Kazuha que calmamente diz para ela usar o poder do estigma para proteger as pessoas que ama. Naquele momento, asas radiantes de luz aparecem nas costas de Satella e o estigma que a controlava se estraçalha em fragmentos, libertando-a de sua influência. O Nova testemunha a mudança, mas Kazuya imediatamente lança um congelamento na criatura, permitindo que as outras garotas a enfraqueçam com seus ataques. Com o inimigo finalmente vulnerável, Satella dá um passo à frente e desfere o golpe decisivo, destruindo seu núcleo com sua lâmina. Com o Nova derrotado, Kazuya corre para ver como Satella tá. Ela conta a ele que, durante a luta, encontrou a irmã dele. Quando ela tenta se levantar, suas forças se esgotam e ela desaba sobre ele, agradecendo-o por ajudá-la a recuperar o controle. Só então ela percebe que sua transformação a deixou completamente sem roupas, e o constrangimento rapidamente a domina enquanto o atordoado Kazuya começa a sangrar pelo nariz. Vários dias depois, Kazuya e a irmã Margaret observam enquanto Cat e Milena se preparam para partir. Enquanto o helicóptero decola, Cat diz a Milena que pretende se juntar às reservas Chevalier. Milena pergunta se isso significa que ela abandonou seu sonho de se tornar romancista, mas Cat garante que ainda planeja segui-lo junto com seu novo dever. De volta à Academia West Genetics, Hannah, Hiragi e Kazuya visitam a instalação médica para ver Ganesha e ficam surpresos ao descobrir que Satella já está lá. Quando eles entram no quarto, ela de repente fica nervosa, deixa cair as flores que trouxe e sai correndo de vergonha. Mais tarde, a irmã Margaret entra em contato com um cientista chamado Zheng Guowei. Após o fim da chamada, ele reflete sobre os eventos recentes e afirma calmamente que tudo o que aconteceu até agora é apenas o começo. Esse é o fim do vídeo de hoje. Se você ficou até agora, comente aqui embaixo o leite doce. Me deem 2.000 likes e eu posto sua modelo favorita. Se inscreve no canal se quiser ver outro resumo como esse. Paz!